Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou Viviane Santos e hoje eu serei a sua professora de língua portuguesa, tá certo? Nós estamos ao vivo nos estúdios de Educa Recife, mas eu gostaria de lembrá-los também que essa aula ficará disponível nas plataformas digitais, caso você queira reassistir e rever o conteúdo que será tratado aqui hoje, tá certo? E você pode curtir, comentar, deixar a sua opinião sobre a aula, quais partes você entendeu, quais partes você precisa voltar para entender melhor, tá certo? Ela ficará também disponível no YouTube, como sempre, e a nossa aula será traduzida simultaneamente para a língua brasileira de sinais pelo nosso querido intérprete Bruno. Seja bem-vindo, Bruno. Então, assim, eu estava esperando aparecer aqui nos slides o tema da nossa aula de hoje, que é entrevista, tá certo? Então, que é um gênero que vai ser tratado. Lembra que nas semanas anteriores a gente vinha conversando sobre notícia e reportagem? Então, a entrevista acaba sendo um recurso utilizado aí dentro desse gênero textual, que é a notícia e a reportagem. Mas também pode existir à parte, né, como um gênero individual. Então, ele funciona nesse sentido, dentro dessa esfera e fora dela, de forma autônoma, tá certo? Então, eu começo a aula perguntando a você que está aí em casa se você já tentou produzir uma entrevista ou se você já foi entrevistado alguma vez na vida, né? A gente está aí vivendo a vida normal, a gente acha que nunca vai acontecer com a gente, que a gente nunca vai aparecer na TV. Mas andando pela rua aí, você pode ser pego de surpresa e acabar dando uma entrevista para algum jornalista, para alguém que está fazendo uma reportagem ou para alguém que está ali buscando material de entretenimento para programas televisivos, né? Então, é interessante a gente pensar que a gente está inserido dentro dos gêneros textuais e a gente pode fazer parte deles, que eles não são abstratos ou distantes da nossa realidade do dia a dia, tá certo? Então, tenha em mente aí que você pode sair de casa preparado para dar uma entrevista a qualquer momento, caso apareça a oportunidade. E aí, foi ou não foi entrevistado? O que aconteceu nessa entrevista? Apareceu? Me conta aí no YouTube que eu quero ver entrevistas que vocês participaram, ou fizeram, ou deram, tá certo? A entrevista é um dos gêneros textuais com função geralmente informativa, veiculado, sobretudo, pelos meios de comunicação, né? Que a gente vem falando dos meios de comunicação ao longo das semanas, né? A gente vem falando dos jornais, da origem do jornal impresso, a gente falou também da evolução para o rádio, da evolução para a TV e, consequentemente, para a internet nos dias de hoje. Então, a entrevista ela é também um tipo textual informativo, que vem junto do jornal aí trazer uma série de informações novas para o leitor do meu produto, tá certo? Então, ele aparece nos meios de comunicação, nos jornais, nas revistas, na internet, na televisão, no rádio, dentre outros, tá certo? Ele pode aparecer também em programas televisivos, né, que são muito comuns em programas de entretenimento. Eles podem aparecer também em canais do YouTube, né? A gente tem vários youtubers aí funcionando. A entrevista também pode aparecer no podcast, como a gente bem sabe. Então, assim, ela é um gênero textual muito diverso, que cabe aí em muitas plataformas diferentes, cabe até no nosso dia a dia, cabe numa pesquisa do IBGE, por exemplo. Então, tudo isso, tudo que vai coletar informações através de uma conversa, pode ser entendida como uma entrevista, tá certo? O que mais, Vivi? A sua circulação, né? A sua circulação é aquilo que eu estava falando, né? Que ela pode ser vinculada em jornais, em revistas, em programas de TV, em rádio, em canais no YouTube, podcasts. Uma entrevista de emprego também é um tipo de entrevista, né? Muito diferente da entrevista de entretenimento ou da entrevista de informação que está sendo passada ali para o jornal, mas a entrevista de emprego também pertence ao mesmo gênero textual, tá certo? A diferença é a finalidade, né? A entrevista de emprego, você está tentando conseguir um emprego, então você tem que se vender no sentido de que precisa dar os seus argumentos de por que você é necessário para aquela empresa. Então, vamos lá. A entrevista, ela busca criar uma conversa entre duas pessoas ou mais sobre quaisquer assuntos. Então, o tema é o mais variado possível. Pode ser a vida pessoal de alguém, pode ser alguma coisa que está acontecendo no nosso dia a dia. O importante da entrevista não é tanto o tema em si, é mais a conversa que se estabelece entre uma e mais pessoas e o contraste dos seus pontos de vista, né? Defender as suas opiniões, e ser claro e argumentar a favor ou contra de alguma ideia. Então, a entrevista ela se baseia
basicamente nessa conversa entre duas ou mais pessoas, a fim de produzir algum conteúdo. E a entrevista jornalística, que é talvez aí a mais conhecida, né? Se bem que a de entretenimento também é bem divulgada pelos meios digitais, pelos meios de comunicação também. A entrevista é um gênero da ordem do relatar, ou seja, ela relata algum fato, alguma coisa que aconteceu, descreve, tá certo? E a entrevista jornalística busca colher informações por meio do relato de pessoas envolvidas na história, ou em uma coletiva de imprensa, por exemplo. Então, quando eu estou investigando uma matéria ou uma reportagem para fazê-la, eu preciso... Lembra que eu falei que existe todo um processo de curadoria de informações nas aulas passadas? Então, essa curadoria ela se dá através da leitura dos fatos históricos, através de documentos, mas ela também se dá através do relato das pessoas que viveram aquele período histórico e que podem contar a sua história, a sua versão da história. Então, interligando aí a vida das pessoas com os fatos históricos, a gente consegue estabelecer uma relação de relato, tá certo? E esse relato vai compor o gênero entrevista. A entrevista de emprego. A entrevista de emprego é um pouco diferente, né, da entrevista jornalística, por exemplo, porque ela não está querendo colher informações sobre o nosso cotidiano ou sobre a história do país, por exemplo. Na entrevista de emprego, a gente precisa prestar atenção para as características individuais de cada um, né? Eu estou tentando convencer aí a pessoa que está me entrevistando de que eu sou uma boa contratação para aquela empresa, de que eu vou somar, de que eu vou vestir a camisa e defender aquela instituição com unhas e dentes. Então, quando a gente pensa em entrevista de emprego, a gente pensa logo numa situação desconfortável ou numa situação em que eu preciso aí moderar todos os meus trejeitos, todo o meu jeito de falar para causar a melhor impressão. Então, ela é usada para conseguir um emprego, realizada no intuito de entender o perfil do candidato e sua adequação à necessidade da empresa. Então, aí eu tenho a construção de um perfil da personalidade dessa pessoa. Então, é através da entrevista de emprego que eu consigo conhecer cada indivíduo, ou pelo menos um formato que ele quer vender para essa empresa. Continuando, a entrevista psicológica é um pouquinho diferente da entrevista de emprego, embora tenha aí algumas semelhanças, porque a gente tenta entender o indivíduo e a sua psique, ou seja, a sua mente, o que está por trás de suas ações. Contudo, ela tende a ser mais profunda, né? Feita normalmente por psicólogos, tá certo? Então, eu vou ler o trechinho que eu trouxe para vocês. A expressão entrevista psicológica é efetuada pelos psicólogos no exercício de suas atividades. Estes levam em conta, por certo, regras e fatores psicológicos observados anteriormente. Mas o objetivo visado é o de resolver um dos problemas que entram normalmente no quadro da psicologia: seleção, orientação profissional, pesquisas psicológicas, estudos de opinião pública, exames de personalidade. Então, é através da entrevista psicológica também que o psicólogo, o psicanalista, o terapeuta, ele consegue fazer a análise comportamental do indivíduo que está ali tentando resolver algum problema da sua vida pessoal que o incomoda. Então, é através desse estudo, desse relato, dessa conversa que se faz de cunho pessoal e completamente privada, né? A entrevista psicológica, ao contrário da entrevista do entretenimento e a entrevista jornalística, ela não tem a intenção de vincular para grandes públicos. Então, ela funciona dentro dessa esfera privada porque eu estou tentando resolver uma questão que é só minha. Então, ele toca em assuntos que são muito internos, muito pessoais. Então, existe aí um pacto de fidelidade e de sigilo entre a pessoa que está sendo entrevistada e o psicólogo, tá certo? Então, o psicólogo é esse profissional que nos ajuda e nos guia quando estamos psicologicamente abalados ou afetados ou incomodados com alguma situação, tá certo? Então, aí a gente já tem uma cadeia de entrevistas possíveis, né? A gente, no comecinho, quando a gente para pensar em entrevista, a gente pensa só em entrevistar. Fui no programa matutino, que acontece de manhã, tá certo? E aí a apresentadora estava entrevistando fulaninha de tal, que é celebridade. Então, agora a gente consegue perceber que é um gênero textual riquíssimo e que funciona em várias esferas diferentes, tá certo? E em várias plataformas também. Outro tipo de entrevista que é comum na nossa sociedade é a entrevista social,
que a entrevista é compreendida como um instrumento medidor no processo do conhecimento. Possibilita que o assistente social se aproxime da realidade de sua demanda, superando a aparência dos fenômenos e adquirindo maiores possibilidades interventivas diante das expressões das questões sociais. Ou seja, o que significa isso tudo que eu li para vocês? Significa que o assistente social, que é essa figura aí formada e capacitada para entender e intervir nos problemas sociais, vai lá na sua comunidade, no seu bairro, entender quais são as demandas daquele local. Então, por exemplo, se está faltando saneamento básico, o assistente social vai lá, vai anotar tudo o que está acontecendo, vai anotar os relatos daquela comunidade para passar para órgãos competentes, e assim ela faz essa mediação, né, entre o problema, a estrutura, as pessoas e os órgãos competentes que possam ajudá-los. Então, a gente percebe que cada entrevista é mediada por um profissional competente que possa aí exercer os mecanismos para fazer com que cada tipo de entrevista seja produzido da melhor forma possível. Então, esse tipo aqui é a entrevista social, tá certo? Que envolve aí uma comunidade, pessoas diferentes que habitam o mesmo local. Então, dessa forma, a gente consegue também melhorar a nossa qualidade de vida. Olha, se eu estou achando que está passando pouco transporte na minha rua, se eu acho que está muito esburacada, se eu acho que tem muita pobreza ou falta de saneamento, eu consigo falar, reportar tudo isso à minha assistente social e ela vai tentar me ajudar, tá certo? E as características da entrevista, Vivi? Você está falando aí o tempo todo dos tipos, e a gente tem vários tipos de entrevista, mas o que é que eu preciso ter na hora em que eu for produzir uma entrevista? O que é que eu preciso observar? Então, vamos lá. As entrevistas, elas possuem, né, um texto informativo ou opinativo. Então, eu exponho os fatos, eu exponho coisas que aconteceram e dou a minha opinião sobre elas, tá certo? Posso dar ou não a minha opinião. Normalmente, uma entrevista, como é uma conversa formal ou informal, mas é sempre com o recurso da oralidade, a gente tem muito a interferência do eu acho, né? Eu acho isso, eu acho aquilo, eu penso isso. Então, é muito comum que se tenha o emprego do texto opinativo, em que o entrevistado ou o entrevistador vai lá e diz se concorda ou se discorda de alguma coisa. A presença de um entrevistador e de um entrevistado. Não dá para fazer uma entrevista sendo um monólogo, né? Não dá para eu falar para a parede. Então, eu preciso aí de alguém que faça essa mediação, que anote, que faça o estudo e crie uma espécie de pauta, uma espécie de roteiro do que é mais importante para ele saber na minha entrevista, na minha fala. A linguagem é dialógica e oral, ou seja, normalmente as entrevistas acontecem de forma oral, ou seja, duas pessoas conversando. Contudo, é também possível fazer uma transcrição da entrevista, ou seja, escrever uma coisa que foi feita com o recurso da oralidade, que foi feita usando vídeo, usando a língua falada, mas também o gestual, as expressões faciais. Então, é possível, sim, transcrever uma entrevista para o papel, tá certo? O que mais? A marca do discurso direto e da subjetividade. Então, fulano disse, abre aspas e coloca a fala desse fulano. Então, o discurso direto é essa objetividade na hora de transcrever o que alguém disse em alguma entrevista. E a mescla da linguagem informal e informal. Bom, como a gente está aí preso nos recursos da oralidade, é muito comum que, vez ou outra, eu solte uma gíria, eu solte aqui uma expressão que faz parte do meu dia a dia, mas que talvez aí não seria adequado para a aula de português. É possível. Então, é muito comum que na entrevista, mesmo conversando com uma pessoa mais formal, a gente consiga perceber inadequações gramaticais, inclusive, porque a fala precisa muito disso, né? A fala utiliza muito uma regência errada, uma concordância ali fora de contexto. Isso não quer dizer que essa pessoa ela seja menos inteligente, é porque a fala utiliza esses recursos, até mesmo uma âncora discursiva, a repetição de uma palavra exaustivamente, né? Tá certo? Então, aqui eu tenho o meu tá certo, que é a minha âncora discursiva, não é? Então, ela pode surgir também nos discursos, na entrevista, que é muito mais fácil a gente perceber como a oralidade lida com a gramática e com a necessidade de fazer a comunicação chegar mais fácil para o meu telespectador.
A linguagem oral, né, que é usada por meio da voz, como eu estava falando, de cada interlocutor. E ao contrário da escrita, é dada frente a frente com a pessoa a quem falamos. Então, a gente precisa aí ter um estímulo de resposta muito rápido para poder fazer frente ao que a outra pessoa está dizendo. É normal que haja hesitação na voz, gagueira, variação de tom, expressões que precisam de complemento gestual. Então, toda essa logística, ela acontece muito quando eu tenho o aparato de ver no vídeo, né? Quando a gente está escutando uma entrevista num podcast, por exemplo, ou é só áudio, a gente não consegue perceber o gestual, as expressões, a mudança de tom a gente consegue, de tom de voz. Mas todos esses outros recursos que fazem parte também da oralidade são perdidos pelo telespectador. Então é muito bom perceber como a oralidade ela é muito mais complexa do que apenas a utilização da linguagem, do que apenas a utilização da voz. Ela precisa aí de um complemento que vem do material humano, né? Que vem da nossa capacidade comunicativa de projetar o corpo, de manipular as nossas expressões faciais, a nossa intensidade de voz. E, frequentemente, gaguejar, afinal, né, ninguém fala aí lisinho o tempo todo, com fluência, sem uma hesitação, sem reformular o pensamento. Então, a linguagem oral ela é muito mais complexa, é muito mais abrangente do que apenas falar, tá certo? E o discurso direto, que é a reprodução fidedigna, ou seja, fiel ali, da fala do entrevistado. As falas são transcritas de forma a apresentar as emoções e expressão de quem responde. Alguns sinais de pontuação, como por exemplo exclamações, aspas, reticências, podem ser inseridos para marcar a oralidade e a ação dos participantes. Isso é muito comum quando eu preciso transcrever, né? Quando eu dou uma entrevista oral, eu não tenho aí as marcações gramaticais desse texto. Então, essas marcações gramaticais, a utilização de vírgula, de ponto, de reticência, de exclamação, elas vêm do meu conhecimento utilizando a escrita. E eu preciso aí entender qual é o melhor momento de usar essa pontuação. Então, é também a pessoa que transcreve o responsável por inserir esses elementos. Porque a pessoa que está falando não vai dizer, opa, fiz a feira, vírgula. Comprei macarrão, feijão. Não, isso não vai acontecer. Então, é inferência também de quem transcreve o material. As entrevistas podem ser transcritas, né, como eu estava falando para vocês. E aí eu trouxe um trechinho de uma entrevista dada pela Clarice Lispector, que é uma das maiores escritoras brasileiras, né, que na verdade ela nasceu na Ucrânia, mas ela foi naturalizada brasileira. E aí que ela vai falar um pouco, essa entrevista está disponível no YouTube, caso vocês queiram assistir. Ela dá essa entrevista lá na década de 70, muito próximo da sua morte, em que ela vai refletir sobre a sua vida e a sua carreira, já num tom muito triste, muito melancólico. Então eu trouxe aqui uma passagem da entrevista dela, na verdade 3 passagens, que a gente vai ler juntos agora, tá certo? Nas raras entrevistas que você tem concedido, surge quase que necessariamente a pergunta de como começou a escrever e quando. E aí Clarice vai responder ao jornalista. Antes de 7 anos eu já fabulava, ou seja, ela já criava histórias na cabeça dela muito jovem. Já inventava histórias, por exemplo. Inventei uma história que não acabava nunca. Quando comecei a ler, comecei a escrever também pequenas histórias. Então a gente percebe aqui a inferência de uso de pontuação que não acontece na oralidade. A gente percebe também que é um tema muito intimista da vida de Clarice Lispector. Então é uma entrevista com base na vida pessoal dela. Então, é muito fácil aqui reconhecer os pontos que eu estava falando, de que a gente não sabe, por exemplo, as expressões que ela utilizou, coisa que a gente pode perceber quando a gente assiste o vídeo. Então, caso vocês fiquem curiosos, vocês podem ir lá assistir o vídeo. Na verdade, essa é a interação da aula de hoje, tá certo? Então, aqui ela faz essa lembrança, né? Ela busca na memória o momento exato em que ela começa a produzir textos. Então já havia na Clarice criança ali de 7 anos um resquício do que poderia ser indicação futura da sua produção literária riquíssima quando ela se torna adulta. Outra pergunta feita pelo repórter: você poderia nos dar uma ideia do que era a produção da adolescente Clarice Lispector? E aí ela é curta e objetiva. Ela diz caótica, intensa, inteiramente fora da realidade da vida. E aí perceba que quando eu vou ler
a fala da Clarice Lispector, a minha voz já muda. Porque eu entendo que essas características que ela enumera aqui, esses adjetivos, eles têm essa finalidade de produzir um tom mais enfático. Então, eu, fazendo aqui a minha interpretação como uma leitora, como uma telespectadora, já fiz essa inferência. Então, pode ser que no vídeo, Clarice diga essas coisas, esses adjetivos, com muito mais naturalidade, com um tom monótono, por exemplo. Então, cabe aí a cada telespectador, na entrevista escrita, transcrita, fazer essa adaptação, esse jogo, tá certo? Então, mas o que é que ela está pensando sobre isso? O que é que a Clarice infere sobre a sua própria produção, né? Que é uma produção desorganizada, que é uma produção muito forte, que a domina. Então, ela precisa produzir incansavelmente e inteiramente fora da realidade da vida, ou seja, talvez, quando ela vá produzir os seus textos, as suas novelas, os seus romances, ela consiga se abstrair completamente da realidade. E isso a coloca em outro lugar. Então, perceba aí os níveis de profundidade que a gente consegue perceber através de uma entrevista. Especialmente uma entrevista mais intimista, assim, em que se fala do eu. E aí o jornalista faz outra pergunta, né? Desse período, você se lembra do nome de alguma produção? Porque Clarice tinha o hábito de trocar muito os títulos dos livros. Então, ele faz essa pergunta com base nisso. Bem, escrevi várias coisas antes de publicar meu primeiro livro. Eu escrevia para revistas. O primeiro livro dela foi Perto do Coração Selvagem, tá, gente? De 1944. Escrevia contos, jornais. Eu ia com uma timidez enorme, mas uma timidez ousada. Ou seja, de quem está querendo produzir alguma coisa, mas tem vergonha, talvez. Eu sou tímida e ousada ao mesmo tempo. Veja que paradoxo. Paradoxo é quando a gente tem duas ideias aí extremamente contrastantes que não poderiam existir, mas existem. Chegava lá nas revistas e dizia, eu tenho um conto, você não quer publicar, não? Aí me lembro que uma vez foi Raimundo Magalhães Júnior que olhou, leu um pedaço, olhou para mim e disse, você copiou isso de quem? Olha aí, estavam duvidando da capacidade de Clarice de produzir o seu próprio conto, a sua própria história. E eu disse, de ninguém, é meu. Ele disse, você traduziu? Eu disse, não. Ele disse, então eu vou publicar. Era assim, era meu trabalho. Então aqui a gente tem a narração de como Clarice Lispector conseguiu o seu primeiro trabalho publicado. Então a gente tem uma série de informações elencadas através da narração da história, do relato de como aconteceu. Então a gente consegue perceber os elementos da entrevista muito mais fácil agora, né? Então, vamos lá, vamos continuar. Quais são os pontos importantes para se fazer numa entrevista, Vivi? Você está falando aí de todo o gênero, mas o que é que eu preciso fazer para me organizar e produzir uma entrevista? O primeiro é o planejamento, tá certo? Saiba quem você vai entrevistar, se for possível, pesquise sobre a vida dessa pessoa, pesquise sobre os temas que são relevantes para ela. Depois que você tiver todo esse seu planejamento, você cria uma pauta, que são os temas, os assuntos relevantes que serão abordados na entrevista. Em seguida, o roteiro. Por onde a minha entrevista começa, por onde ela passa, qual é o caminho interpretativo que eu faço até chegar no desfecho, até eu chegar no ponto em que eu quero da entrevista. A transcrição, caso necessário, porque nem toda entrevista será transcrita, né? Ela pode existir em formato de vídeo. E a revisão do texto, tá certo? É sempre bom revisar tudo que você produz, não apenas a entrevista, caso passe algum equívoco, alguma inadequação. Um recurso recorrente para se fazer a transcrição é a paráfrase, né? A paráfrase é quando eu vou interpretar alguma coisa que alguém disse e vou dizer com as minhas próprias palavras. Então, acontece quando eu tento reproduzir uma ideia ou pensamento de um terceiro com as minhas próprias palavras, quando alguém não utiliza o discurso direto. Então, eu vou utilizar aí um discurso indireto. Fulano disse aqui, aí eu faço uma adaptação do que fulano disse, só que com as minhas próprias palavras. Quando eu cito o que essa pessoa disse diretamente, palavra por palavra, isso sim é um discurso direto, tá certo?
Mesmo na oralidade, é necessário ter cuidado com a norma padrão da língua. Eu estou sempre aqui batendo nessa tecla, vocês já devem estar aí chateados, porque não aguentam mais me ouvir falar, mas é importante, tá certo? Porque isso facilita a nossa comunicação. Isso coloca a gente como pessoas instruídas, escolarizadas, adeptas a qualquer realidade. Então, é sempre bom lembrar aí o que é importante na hora de construir o seu texto. E na hora de construir um período simples, por exemplo, mas Vivi, eu lembro lá, o que danado é período? Então, vamos ver como é que se dá a construção de uma frase. Lembra que vocês viram aí lá no 6º ano que a construção da frase se dá assim, o sujeito, que é o nome, vem no comecinho da frase, depois dele a gente tem o verbo, que indica a ação, e depois a gente tem o objeto. Nesse caso aqui é um objeto indireto, porque a gente tem um verbo que precisa de complemento, e esse complemento ele pede uma preposição, que é a preposição com. Então, no exemplo eu tenho, o bolo estava com muito chocolate. Então, eu tenho uma ordem da minha frase, que ela precisa se estabelecer. Normalmente, essa é a ordem comum empregada, tá certo? Mas, e você lembra o que é um período? Sabe não? Lembra não o que é um período? Então, vamos aqui, vamos relembrar. O período ele pode ser simples e o período pode ser composto. São coisas distintas, mas eles têm algumas semelhanças, tá certo? O período simples são aqueles constituídos por uma oração só, ou seja, um enunciado apenas com apenas um verbo, no sentido completo da coisa. Então, por exemplo, quando eu digo assim, o dia está chuvoso, eu tenho apenas um verbo que indica a minha ação aqui, que é o verbo estar. Então, essa frase indica um período sozinho, um período individual. O período composto é dado por aqueles que possuem mais de um verbo. Então, eu vou ter frases mais longas em que eu utilizo 2 ou mais ações, e essas ações são dadas pelo meu verbo. Então, quando eu falo aqui, a professora Camille, lembra dela, que dá aula para vocês na quinta-feira. Camille falou com a professora Adriana, que também dá aula para vocês, que chegou cedo à festa. Então, eu tenho a utilização de 2 verbos aqui, falar e chegar. Então, essa oração, ela constitui um período composto, tá certo? E as conjunções? As conjunções, a gente também já falou aqui, são palavras invariáveis, né, que atuam como elemento de ligação entre termos semelhantes de uma oração ou entre 2 orações. Então, vamos ver quais são os tipos de conjunções que existem. Eu elenquei aqui um monte de conjunções, caso vocês queiram utilizar ou perceber mais facilmente na frase. Então, quando eu falo assim, eu como maçã e bebo suco de laranja. Então, eu estou juntando aí 2 períodos, porque como é um verbo que indica uma ação e beber é outro verbo que indica outra ação. Então, o i é uma conjunção, tá certo? Que vai ser aqui de adição, porque eu estou somando 2 ideias. No outro exemplo, eu digo assim, eu fui à festa, mas voltei cedo. Então, fui é o verbo ir e voltei o verbo voltar. 2 ações separadas, mas eu tenho aí o uso da conjunção mais, que é contrastiva, tá certo? E por último, eu tenho ele ficou em casa, pois estava cansado. Ficou, marca um período, estava, marca outro. O que é que eu tenho ligando os 2 períodos? A conjunção pois. Então, esse pois aí é uma conjunção explicativa, porque ele me dá o motivo de por que ele ficou em casa, tá certo? Então, a junção de períodos é dada por essas conjunções. Pode ser pelo i ou pode ser pela vírgula. A gente já viu o i, né? Por exemplo, na primeira frase tem assim, quando comecei a ler, comecei a escrever também. Então, essa vírgula ali, que é da frase de Clarice, ela está fazendo esse papel de ligação entre os 2 períodos. E ele serve também para opor sentidos, né? Que é a utilização do mais e do porém, também conjunções que servem para dar ideias opostas. Quando eu começo dizendo uma coisa de um jeito e quero terminar dizendo outro. Então, eu trouxe aqui a frase, Joaquim estava doente, porém foi trabalhar. Então, o ideal seria que Joaquim ficasse em casa. Contudo, então, uma ideia contrária, ele foi trabalhar mesmo assim. Tá certo? E agora é a vez de vocês, agora que vocês já viram todo esse repertório, já sabem produzir uma entrevista e já tem condição gramatical de fazer, eu quero que vocês vão lá e assistam a entrevista da Clarice Lispector, tá certo? É uma entrevista fantástica, que ela dá um pouco antes da morte e é muito útil para a gente pensar em todos os aspectos que a gente trabalhou no dia de hoje, tá certo? Eu me despeço por aqui. Essa semana vocês vão continuar vendo o Gênero Entrevista e a gente se vê na próxima aula. Um cheiro e até mais. Tchau, tchau.